Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Amém. Você pode, por enquanto, se assentar. Que alegria poder estar com vocês esta manhã e poder servir a Assembleia de Deus em Perus, também ao Mademp, agradecer pelo convite, poder desfrutar desse tempo de comunhão e ser edificado em uma manhã tão especial como essa, de celebração da ceia do Senhor, juntamente na companhia de todos vocês. Meu louvor a Deus pela vida do pastor Dr. Elias Cardoso, assim como a sua esposa, missionária Lígia Cardoso, poder louvar a Deus pela vida de toda a liderança da Almademp, agradecer ao pastor Flávio Pena, assim como toda a equipe que o auxilia, louvar a Deus também pela vida de todos os pastores que fazem parte da diretoria da igreja aqui em Perus e desejar que Deus continue abençoando sempre a vida de todos vocês. Que mais uma vez a Almademp desse ano possa ser um agente de uma revolução espiritual para a sua vida, de transformação, de edificação, que cada palavra, cada louvor, esse ambiente de Deus que está sendo vivenciado por todos vocês nesses dias, que possa verdadeiramente ser um instrumento que Deus está utilizando nesse fim de semana para abençoar muito você e toda a sua casa. Eu gostaria de, nesta manhã, deixar uma palavra ao seu coração. É uma programação que envolve tanto a celebração da ceia do Senhor, como também a continuidade da Almademp. E eu gostaria de ler com você um texto que é muito conhecido por todos nós, que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Enquanto você localiza o texto, já pode ir estando em pé. Com a permissão do pastor e doutor Elias Cardoso, eu gostaria só de informar a você, enquanto você localiza aí, final do culto você tem 3 livros que vão estar à sua disposição lá na saída da igreja, próximo ali ao local onde fica a livraria da igreja, que vão te abençoar muito. Deus tem me dado a alegria de poder contribuir com a igreja também na área do ensino e, em especial, eu trouxe 3 dos últimos exemplares que eu tenho publicados. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos, é uma obra de quase 500 páginas, eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes de ler um livro de 100 páginas, o que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa daqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, não sei o que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Então você está lendo lá sobre Davi. Você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Então é muito útil tanto para o seu tempo de leitura, o momento de você preparar uma aula, uma mensagem, principalmente aqueles que são jovens pregadores, que sabem que têm um chamado, desejam se dedicar a ele, vai te abençoar muito. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas. A grande parte delas está dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Histórias como 10 virgens, filho pródigo, rico insensato, rico e o Lázaro, bom samaritano. Então aqui você tem mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro de um contexto cultural, interpretativo e exegético. E o último livro, que é o Guia do Estudante da Bíblia, é a minha publicação mais recente. Esse material ele é fruto de anos pesquisando sobre os pontos mais desafiadores da interpretação bíblica. Muitas questões envolvendo escatologia bíblica. Muita gente se pergunta como que a gente entende grande tribulação, anticristo, a igreja passa ou não pelo juízo final, ressurreição dos mortos, a vida após a morte, reconheceremos ou não as pessoas no céu, questões como o dilúvio foi universal. Muita gente se pergunta se o dilúvio for universal, Noé vivia no atual território do Oriente Médio, tem espécies que vivem apenas em uma região, tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? Você tem um texto que fala que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que curou 2 cegos em Jericó. O livro de Reis fala que um rei começou a reinar com tal idade, o livro das Crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Então são aquelas questões muito desafiadoras da interpretação bíblica, que a gente está lendo o texto e fala, como que a gente entende esse texto, se esse outro texto fala isso daqui? Então são centenas dessas questões. É um material que vai te abençoar muito no seu tempo
de estudo e leitura. O final do culto vai estar à sua disposição. Nos 3 livros você tem aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Os valores deles, um é 50, 2, 80, os 3, 120. Você pode adquirir no cartão, passa lá sem juros no crédito, ou ainda por débito ou Pix. Passa lá, vai te abençoar e vai servir muito a você no seu tempo de estudo da Palavra de Deus. Apocalipse de número 2, se você encontrou comigo, diga amém. Amém. A partir do verso 1, a Palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Tens paciência e sofrestes por causa do meu nome, e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E se você leu comigo, diga amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Obrigado pelo seu momento também de leitura. Quem está com seu coração continuado a voltar-se à palavra de Deus esta manhã, diga amém. Amém. O livro do Apocalipse, ele é um livro muito curioso. Muitas pessoas às vezes evitam até a leitura do livro do Apocalipse, porque talvez dá-se a sensação de que o fato da linguagem ser um pouco simbólica, tipológica, futurística, parece que não existem muitas coisas a serem extraídas para o dia a dia da vida cristã, mas é apenas um olhar sobre aquilo que Cristo nos informou sobre o tempo do fim. Mas há um detalhe muito interessante nesse livro aqui, porque a primeira mensagem desse livro é uma mensagem de reciprocidade. A primeira mensagem desse livro é uma mensagem relacional. Quem está recebendo a revelação do livro do Apocalipse é João, que foi um dos discípulos do Senhor, foi um dos apóstolos do início da igreja primitiva. E quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos uma coisa muito curiosa. Todos os dias Jesus ele era cercado por milhares de pessoas. Milhares de pessoas que buscavam em Cristo a solução para os seus problemas, o fim para as suas dores. Há aqueles que buscavam um relacionamento, um tempo de comunhão, um vínculo a ser construído. Motivações diferentes, às vezes, atraíam as pessoas até Jesus. Mas dentre essas milhares de pessoas que caminhavam com Cristo e seguiam Jesus diariamente, haviam 70 que eram mais próximas, chamados até de discípulos. Pessoas que o Senhor conhecia e até confiava a ponto de enviá-los representando a si mesmo. Além desses 70, existiram 12, que ele chamou para que, além de serem discípulos, fossem também apóstolos. Dos 12, haviam 3 que eram mais próximos. Qual o nome deles? Pedro, Tiago e João. E dos 3, havia um que a Bíblia dá a entender para a gente que era o mais íntimo dos apóstolos com o Senhor. Qual o nome dele? João. Esse mesmo João, curiosamente, ele é o único dos discípulos que estava diante da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Naquele momento desafiador do Calvário, Judas havia traído o Senhor, Pedro havia negado o Senhor, 9 dos discípulos haviam se escondido, não estavam tão presentes naquele momento, mas a Bíblia relata que João foi o único dos discípulos que estava diante da cruz. Era como se ele estivesse falando: as tuas mãos estão pregadas, mas o Senhor continua sendo o meu Cristo.
Nesse momento o Senhor não faz nenhum milagre visível na saúde de ninguém, mas o maior de todos os milagres está sendo operado: a salvação da humanidade, o pecado da humanidade que está sendo perdoado. Aqueles que buscavam o Senhor apenas pelo favor momentâneo do fim de uma dor ou do milagre para uma necessidade não estão presentes aqui, mas eu quero dizer para o Senhor, através dessa atitude, que o Senhor continua sendo o meu Deus, o meu Senhor, o meu Cristo. João foi o único dos apóstolos que foi fiel até o final. Há uma coisa muito curiosa, porque aproximadamente 60 anos depois da crucificação de Jesus, a igreja ela estava vivendo uma perseguição muito intensa em todo o Império Romano. A história registra que o imperador da época era um imperador chamado Domiciano. E Domiciano havia estabelecido aquilo que ficou conhecido como o culto ao imperador. Ele lançou um decreto para que em todo o Império Romano as pessoas adorassem ao imperador como se ele fosse um Deus. E a igreja se posicionou diante disso. A igreja disse: nós não vamos dividir a nossa adoração. Só existe um que é digno do nosso louvor, da nossa rendição, do nosso culto. E é Cristo em quem nós cremos, o nosso Senhor. Como uma espécie de retaliação, a igreja, Domiciano pegou João e lançou ele na ilha de Patmos para morrer. O que Domiciano estava dizendo era o seguinte: matando o último dos apóstolos, era como se a última coluna que na mente dele, na opinião dele, ainda sustentava a igreja, fosse tirada. Então era como se ele estivesse falando: vai acabar esse negócio de igreja, de evangelho, de cristianismo, isso não vai perdurar mais por muito tempo. Domiciano não sabia de uma coisa: é Cristo quem garante a sua igreja. Foi o Senhor que disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Em todas as eras, em todos os tempos, sempre pessoas e organizações se levantaram contra a igreja. Essas pessoas passaram, a igreja permaneceu. As organizações passaram, a igreja permaneceu. O Império Romano passou, a igreja permaneceu. E todos quantos se levantarem contra a igreja também irão passar, e a igreja vai permanecer, porque é Cristo quem sustenta a sua igreja. Aí João, estando preso na ilha de Patmos, ele diz em Apocalipse 1, estava eu lançado na ilha de Patmos para morrer, e de repente eu vi por trás de mim um grande resplendor. Quando eu virei-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele estendeu sobre mim a sua mão, a sua destra. Ele disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas hoje eu estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E eu vim para te dizer: não temas, João, porque eu vou te revelar coisas extraordinárias que ao homem não é comum saber. Cristo havia ido até Patmos. Sabe o que é curioso aqui? Humanamente falando, na hora que Jesus mais precisou de um amigo, quem é que foi até o Calvário? João. Agora que João mais precisa de um amigo, quem é que está indo até Patmos? Jesus. Jesus está dizendo: eu não abandono os meus amigos. Deixa eu dizer uma coisa a você nesta manhã: nas horas mais desafiadoras da sua vida, talvez pessoas que você contava podem se ausentar, Cristo nunca te abandonará. Cristo nunca te abandonará. Jesus é o amigo que não falha. Quem pode celebrar a sua gratidão a Ele nessa manhã? A primeira mensagem desse livro é uma mensagem relacional. Jesus está indo visitar um amigo. Quando todas as portas da terra se fecharam, Apocalipse 4 diz: e abriu-se uma porta no céu. E o Senhor disse: suba para cá, João, eu tenho coisas especiais a revelar a você aqui. Só que se a partir do capítulo 4 nós temos uma mensagem escatológica e futurística, os capítulos 2 e 3 são 7 mensagens, 7 cartas, que o Senhor escolheu 7 igrejas da Ásia Menor para falar diretamente a elas. E a primeira dessas 7 igrejas é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das principais cidades do primeiro século da era cristã. Você imagina uma época que você não tinha aviões, você não tinha ônibus, trens. Uma cidade portuária, era uma cidade muito desenvolvida. Éfeso era uma das principais cidades portuárias daquele tempo.
Só que isso havia trazido também uma multiplicidade de culto, de religião. Em Éfeso se adorava tudo. Havia, por exemplo, o templo de Diana, o templo de Artemis, várias frentes religiosas. E essa igreja começa quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, passa por Éfeso. E tudo que ele encontra ali eram 12 irmãos que conheciam apenas o batismo de João para arrependimento. Paulo ora com eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. O que nós temos aqueles pouco mais de 2 anos que Paulo passou ali, foi um verdadeiro avivamento espiritual. A Bíblia diz que onde Paulo não podia ir, ele pegava os seus lenços e aventais e enviava, os enfermos eram curados. Os bruxos e feiticeiros pegavam os livros de feitiçaria, queimavam em praça pública e diziam: nós reconhecemos que só há um Deus e nós queremos nos converter a Ele, esse Cristo que Paulo pregou. Os adoradores de Diana traziam as imagens de esculturas e quebravam aquilo, rendendo-se a Cristo e abrindo mão de todo o contexto de idolatria que até então eles haviam vivido. O que aquela igreja vivenciou foi um derramar de Deus, foi uma manifestação de um verdadeiro avivamento, poder de Deus, crescimento espiritual, que fez parte da igreja em Éfeso. 10 anos depois de Paulo sair de Éfeso, Paulo escreve a epístola aos Efésios, e Paulo diz: estejam muito atentos, porque lobos devoradores vão tentar se infiltrar no meio de vocês para perverter a sã doutrina, para destruir a unidade de Cristo, para comprometer aquilo que são as bases do evangelho puro, sólido, autêntico, verdadeiro. Aproximadamente 30 anos depois dessa igreja receber a epístola aos Efésios, essa igreja vai receber mais uma carta. Mas agora não é Paulo que está escrevendo, não é Timóteo. Agora quem está escrevendo é o próprio Cristo, por meio de João. E Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Deixa eu dar uma boa notícia a você esta manhã. Você serve a um Deus que é grato. Você serve a um Deus que manifesta sempre gratidão. As cartas o Senhor começa dizendo: eu conheço as obras de vocês, o trabalho, a perseverança, a dedicação. Há uma recompensa em Deus a todos que fielmente têm dedicado a sua vida para servirem ao Senhor, servindo a igreja, cumprindo um chamado, um propósito de Deus para o seu tempo e para a sua geração. Eu conheço as tuas obras. Sabe o que é curioso aqui? O perfil que Jesus vai dar para a gente da igreja de Éfeso é um perfil quase que invejável. Olha as características dessa igreja. O Senhor disse: vocês são uma igreja que trabalham e não se cansam, trabalham e não se cansam. Vamos ser sinceros, quem de nós que em algum momento talvez não se cansou, não parou e disse: Senhor, me dê graça e força? É uma realidade espiritual que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Olha a resiliência espiritual da igreja em Éfeso, a ponto de trabalhar, mas não se cansar. Uma igreja que tinha discernimento espiritual. Jesus disse: passaram no meio de vocês aqueles que se diziam ser apóstolos e não são, e vocês provaram que eles eram mentirosos. Só porque é que Jesus está dizendo aqui? Isso aqui é aproximadamente 60 anos depois do começo da igreja de Jerusalém. Tinham pessoas que estavam passando pelas igrejas dizendo que havia sido um dos 12. Gente que chegava e dizia o seguinte: eu fui um dos 12 apóstolos. É porque a gente ouve falar muito de Pedro, Tiago e João. Quem era o nome dos 12? Talvez alguém dizia: tinha o Mateus, não tinha? Eu acho que também tinha um Filipe, eu acho que tinha um André. Mas qual o nome dos 12? Pessoas diziam: os 12 eu não lembro não. E a pessoa dizia: eu fui um dos 12. Gente que queria ter conforto, privilégio, status e benefícios por meio da mentira e do engano. Isso parece com o nosso tempo? Passaram por Éfeso, e Jesus está dizendo: vocês são uma igreja que tem discernimento espiritual. Vocês colocaram à prova quem se dizia ser apóstolos e não era, e provaram que eles eram mentirosos. Vocês trabalham e não se cansam, sofrem perseguição, mas não desfalecem. O perfil espiritual da igreja em Éfeso é um perfil extraordinário. Só que depois de tantas qualidades e características, Jesus chega no verso 4 e ele diz: só que eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Espera aí, Éfeso? Se fosse Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. Se fosse Laodiceia espiritualmente era miserável, pobre, cega e nu. Agora Éfeso, com todas essas características, ter deixado o primeiro amor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Éfeso? Jesus estava dizendo: Éfeso, cuidado,
Vocês se acostumaram a ser bons crentes, mas vocês não me amam mais. Vocês aprenderam sobre o que um crente faz ou não, como um crente se comporta ou não, o que um crente comunica ou não, os dias de culto, os hábitos, as ordenanças. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: Éfeso, vocês conseguiram cumprir tudo aquilo que é o exercício de uma boa performance religiosa. Discernimento, não desfalecer diante da perseguição, saber quem é e quem não é. Só que uma coisa eu tenho contra vocês: vocês deixaram. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já ouviu alguém dizer que essa igreja que tinha perdido o primeiro amor? Eu ouvi muitas vezes. O texto não diz perdeu, o texto diz deixou. Mateus, qual é a diferença? Perder é acidental, deixar é intencional. Deixar é negligência voluntária, é abandono consentido. O que Jesus estava dizendo para Éfeso era o seguinte: não é que vocês perderam de uma hora para outra, vocês foram simplesmente abandonando. Vocês perceberam que a comunhão não estava do mesmo jeito, que a pureza não estava da mesma forma, que vocês não temiam como vocês temiam um dia, que vocês não tinham o mesmo tempo de comunhão, de entrega, que vocês não sentiam mais o mesmo amor. Só que em vez de vocês reagirem, reerguerem, levantarem um altar, tirarem a cinza, vocês foram se acomodando, e quando vocês perceberam, vocês já tinham abandonado o primeiro amor por inteiro. O nome disso daqui é homeostase. Você pode repetir comigo? Diga homeostase. Homeostase é um termo técnico. Deixa eu te dar um exemplo de homeostase. Você lembra aquela história que se você pega um sapo e coloca numa chaleira de água fervendo, o sapo faz o quê? Pula. Mas se você coloca ele na mesma chaleira com a mesma água, mas a água fria, ele se acomoda. Se você liga o fogo, a água esquenta e ele morre queimado por causa da mudança gradual de temperatura. O nome técnico disso é homeostase. Isso acontece na vida cristã. Isso aconteceu com Laodiceia. Você lembra que Jesus disse para Laodiceia? Jesus disse: Laodiceia, vocês não são frios nem quentes, mas mornos. Quem aqui já fez água morna para dar de mamar à criança? Faz assim. O morno não é o frio ficando quente. O morno é o quente ficando frio. O morno não é quem estava frio está aquecendo. O morno é quem era fervoroso, mas está apostatando. O morno é homeostase. O morno é abandono de primeiro amor. Porque sabe qual é o problema? Se a gente dormisse cheio do Espírito Santo e acordasse querendo desviar, a gente pulava. O problema é quando a gente vai desviando aos poucos. É quando a gente vai relativizando santidade aos poucos. É quando a gente vai perdendo temor aos poucos. É quando a mudança não é da noite para o dia, mas é gradual. O problema não é quando se perde, mas é quando se abandona e não vai se percebendo essa mudança. João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala uma coisa curiosa. Ele diz assim: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Você sabe muito bem que o ladrão ali não é o diabo, mas é uma figura dos falsos líderes, dentro do que Jesus estava dizendo. O problema é só um, os três verbos: matar, roubar e destruir. Matar, roubar e... Na nossa versão portuguesa, João Ferreira de Almeida, usa-se o verbo roubar. Curiosamente, na versão espanhola, Reina Valera, usa-se o verbo furtar. E o termo grego ali é clepto, com K, clepto. E clepto no grego também é furtar. Mateus, qual é a diferença de roubar para furtar? Roubar é tomar à força, furtar é tomar sem que se perceba. O que Jesus estava dizendo ali era sobre gente que está perdendo, mas não está percebendo. É gente que está abandonando, mas não está percebendo. É gente que não para fazer essa autoanálise. É uma manhã de ceia. Paulo, quando fala sobre a ceia, ele nos convida a ter 4 olhares. Um olhar para trás em memória de mim. Um olhar para frente até que eu venha. Um olhar para o lado, faça isso esperando uns pelos outros. Na ideia de considere quem está perto de você. Não só para o momento da ceia, mas para a unidade do corpo de Cristo. Mas também um olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem. Examine-se ali é doquimazo no grego. Doquimazo era o termo que era utilizado pelo fabricante de metais. Quando ele ia fazer uma joia, ou quando ele ia averiguar uma joia. A análise da joia no grego era doquimazo. Era ver se uma joia era autêntica ou não, se era bijuteria ou se era uma joia verdadeira. Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem. Ele usa doquimazo no grego. O que ele está dizendo é o seguinte: verifique se você está sendo de verdade ou se está sendo uma farsa.
se você não está abandonando aos poucos, se o primeiro amor não está sendo deixado, se a gente não tiver cuidado, a gente aprende a fazer o que um crente faz, mas não ama mais Jesus. A gente aprende a preparar sermões, a estar no culto da ceia, a entregar o dízimo, a ir no conjunto, a preparar para o congresso, a fazer tudo aquilo que é uma performance religiosa. Éfeso não tinha abandonado isso, mas Jesus está dizendo, vocês continuam a fazer tudo o que um cristão faz. O único problema é que vocês não me amam mais. Senhor, tem como recuperar isso? Tem. Passa por 3 etapas. Quantas etapas? 3. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Você pode repetir comigo? Diga, lembra-te de onde. O texto não diz lembra-te onde. O texto diz lembra-te de. O de ali muda tudo. Lembrar onde caiu é sobre um lugar. Lembrar de onde caiu é sobre a altura. Lembrar onde caiu é olhar para trás. Lembrar de onde caiu é olhar para cima. Jesus não está falando aqui sobre um lugar. Ele está falando sobre uma dimensão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Éfeso, lembre-se da dimensão que vocês já estiveram, da dimensão que vocês estão hoje, da comunhão que vocês já vivenciaram, da comunhão que vocês ainda vivenciam hoje, da pureza que vocês experimentaram, da pureza que vocês ainda têm hoje. Lembre-se quem vocês foram um dia e quem vocês ainda são hoje. É um olhar para cima, é sobre dimensão. Lembra-te de onde caístes. Segundo lugar, arrependam-se. Você pode repetir isso comigo? Diga arrependimento. Sabe qual é um dos grandes problemas do nosso tempo? Nós temos 2 coisas que se parecem muito, mas não são a mesma coisa: arrependimento e remorso. Ambos produzem consciência de erro, ambos produzem tristeza pelo erro, mas só arrependimento produz mudança. Sabe a ideia do metanoia, do pensar diferente, do ser diferente? Alguém que vive remorso, sabe que errou, se entristece pelo erro, mas não muda. Deixa eu te dar um exemplo de gente que viveu remorso na Bíblia. Esaú. A Bíblia diz que Esaú chorou a perca da primogenitura. Olha isso daqui, ele chorou o quê? A perca. É um problema quando a gente lida com gente que chora pelo que perdeu, não porque errou. O escritor aos Hebreus diz que Esaú buscou o lugar de arrependimento, buscou o lugar de... ainda que com lágrimas o buscasse, não encontrou. Porque o tempo é um lugar. Quando ele transfere a bênção para Jacó, ele busca lugar de arrependimento. Só que você não tem como voltar no tempo, não tem como voltar no momento da decisão para consertar. A questão é, se você só tem uma oportunidade de viver, e se você pode viver da forma certa, por que desperdiçar essa forma certa de ser vivida? Se você não pode voltar no tempo para corrigir, por que decidir errado, caminhar errado e viver errado agora? Ainda que com lágrimas chorasse, só que lágrimas de arrependimento, lágrimas de remorso não fazem o tempo voltar. De arrependimento, sim. Você lembra de Ezequias? Isaías entrou dentro da câmara real e disse assim, ó, põe tua casa em ordem, você vai morrer e não vai viver. Ele virou-se para a parede e disse assim, Deus, eu não vou pedir ao Senhor cura, eu não vou pedir ao Senhor tempo de vida, eu só vou pedir ao Senhor uma coisa, lembra-te de que eu tenho sido fiel ao Senhor durante todos esses anos. Ezequias tinha sido rei já por 14 anos, andando diante dos caminhos do Senhor. Deus olha para Isaías e diz assim, Isaías, volte lá. Ezequias tinha sido fiel por 14 anos. Eu tenho a impressão que é como se Deus estivesse dizendo, Isaías, diga a ele que eu vou colocar mais um ano por minha conta. Ele foi 14 anos fiel a mim, eu não fico devendo nada para ninguém. Diga a ele que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida, porque onde há lágrimas de arrependimento, existe oportunidade para recomeçar. Arrependimento é mudança. Quando você olha para a Bíblia, você vê mudança em quem se arrependeu. Olhe para Davi, quando ele adulterou com Betseba, ele escreveu o Salmo 51, e ele disse, Deus, eu pequei, se o Senhor quiser tirar o trono, a coroa, o status real, o Senhor pode tirar, eu só peço uma coisa, não retires de mim o teu Espírito Santo, eu quero perder tudo menos a tua presença. Aí ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Há mais de um verbo para criar no hebraico, ele usa barar, que é o verbo que é usado no Gênesis para dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criar no hebraico é criar do nada, do inexistente, do que não existe. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, se eu for procurar pureza aqui dentro, o Senhor não vai encontrar mais, o pecado destruiu tudo, mas um coração que não tem mais pureza, cria pureza de novo segundo o Senhor. Renova em mim a alegria da salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Qual é a prova que ali não é remorso, mas é arrependimento? É a vida dele. Ele pode ter errado em tantas outras áreas, na mesma nunca mais. Quem se arrepende muda de vida. Olhe para Pedro, Pedro negou o Senhor, mas qual é a prova que aquelas lágrimas foram de arrependimento? É a vida de Pedro. A tradição diz que no final da vida dele, ele está diante da força do império, e o império diz: Pedro, ou você nega Jesus, ou nós vamos matar você. Ele disse: pode matar, negar eu não nego de novo, eu me arrependi. Eu estou dizendo em nome de Jesus a você nesta manhã, Deus vai gerar em nós frutos de arrependimento, para que haja mudança em nossa vida, e Deus seja glorificado através disso. Você pode louvar ao Senhor por isso? Em primeiro lugar, lembra-te de onde caíste. Em segundo lugar, arrependa-te. Em terceiro lugar, volte à prática das primeiras obras. Das primeiras obras. Perceba uma coisa curiosa aqui. O que eles haviam abandonado? Primeiro, amor. E porque eles não estão sentindo mais o primeiro amor, eles não estão conseguindo mais produzir as primeiras obras. Repare que há uma conexão da qualidade do amor com a qualidade das obras. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a gente? O termômetro do amor são as obras. Quer ver alguém que ama Jesus? Analise as obras dele. Quer ver alguém que não ama Jesus? Analise as obras dele. Porque o termômetro do amor são as obras. Só que há uma coisa curiosa aqui. Jesus está invertendo um ponto que a gente considera como natural. Porque uma das leis da vida é sinto e faço. Sinto e faço. Ontem à noite você teve sono depois do culto quando chegou em casa. Você fez o quê? Dormiu. Hoje pela manhã você estava vindo para a igreja, talvez você sentiu um pouco de frio, colocou um casaco. Você fez o quê? Pegou o casaco. Porque é uma das leis da vida. Sinto e faço. Daqui a pouco você vai sentir fome. Você vai fazer o quê? Almoçar, comer. É a lei da vida. Sinto e faço. A lógica aqui é a seguinte: porque eu não sinto mais o primeiro amor, eu não faço mais as primeiras obras. Jesus está dizendo: não espere você voltar a sentir o que você sentia, para você voltar a fazer o que você fazia. Como assim, Senhor? Inverta essa ordem. O que Jesus está dizendo para Éfeso é o seguinte: você não pode ser refém de sentimentos e emoções. Gente madura em Deus não caminha por emoções, sensações, não, caminha por princípios e por consciência de dever. Você pode repetir comigo? Diga: consciência de dever. Paulo fala uma coisa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo está dizendo, a vida ela está pautada em um tripé. Tem coisas que eu quero, tem coisas que eu posso, tem coisas que eu devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não quero. Paulo está dizendo, uma vida que honra a Deus não é uma vida que você faz o que você quer. E nem sempre é uma vida que você faz o que você pode. Mas é uma vida que você faz o que você deve. Deus quer nos ajudar a entender que nós temos que caminhar não por sensações, não pelo humor, não pelo momento, mas pela consciência de dever. Maria, a irmã de Marta, é um exemplo disso para a gente, porque ela se encontrou com Jesus 3 vezes, Lucas 10, João 11 e João 12. Em Lucas 10 ela está feliz, Jesus está na casa dela, a Bíblia diz que ela estava aos pés de Jesus. Em João 11 ela está triste, Lázaro estava sepultado. Quando ela encontra-se com Jesus, ela vai para os pés de Jesus. Em João 12 ela está restaurada, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Quando ela encontra Jesus, ela vai para os pés de Jesus. Quando ela está feliz, ela está aos pés. Quando ela está triste, ela está aos pés. Quando ela está restaurada, ela está aos pés. Quando ela quer caminhar, ela está aos pés. Quando ela quer parar, ela está aos pés. Porque não é o momento que você está passando que vai determinar o teu posicionamento em Deus. Deus vai te dar graça e nada vai te tirar dos pés do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso.
não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu devo. Você pode bater no seu peito e diga: não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu devo. Estou encerrando essa palavra aqui para orar, mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você lembra quando Deus chamou Josué? Deus disse assim: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha. O que vem primeiro? Bom ânimo? Esforça-te. Guarde isso com você. Prerrogativa para começo não é bom ânimo, é esforço. Qual que é a engrenagem disso daqui? Se você se esforçar, Deus vai te ajudar a vivenciar resultados que você não está vivendo. A manifestação desses resultados proporcionarão em você capacidade de ter bom ânimo, para que você se esforce ainda mais, para que produza ainda melhor. Sabe qual é o problema? É quando a gente encontra gente que diz: ah, como eu queria ter participado do congresso desse ano, pena que me faltou ânimo. Ah, como eu queria ter trabalhado mais, pastor, ter assumido um departamento, uma missão, uma congregação, servido melhor, pena que me faltou disposição. Ah, como eu queria ter me envolvido mais na atividade que foi proposta, pena que eu não tive tanta empolgação. O Senhor está dizendo: não deixe aquilo que você sente determinar o que você faz. Se você quer voltar a um ambiente espiritual saudável, o Senhor está dizendo: lembra-te de onde caístes, arrepende-te. Mas independente de estar sentindo ou não o primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça para que possamos continuar a fazer. E essa atitude vai nos reconectar com a essência do primeiro amor em sua plenitude. Senhor, se não fizermos isso, o que vai acontecer? Se vocês não fizerem isso, o castiçal será tirado. Você lembra o que era o castiçal? Era a peça de iluminação do tabernáculo no Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo aqui é algo muito preocupante. O que ele está dizendo é o seguinte: se você não reagir, sua luz apaga e não vai ter mais diferença nenhuma de você para as trevas. Mas ao que vencer, eu tenho uma recompensa para vocês. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você lembra onde foi que essa árvore foi vista pela última vez? Éden. Tem uma coisa curiosa no Éden. A Bíblia diz que quando a serpente chega para falar com Eva, Gênesis 3, e convence Eva, a Bíblia diz: e Eva tomou do fruto, comeu, e deu a Adão que estava com ela, e ele comeu. Olha isso aqui. Eva tomou do fruto, comeu, deu a Adão que estava com ela, e ele... Olha o cenário do Adão perto, mas calado. Enxergando, mas omisso. Percebendo, mas apático. Deixa eu dizer uma coisa para você. No ambiente onde Adão se cala, a serpente sempre fala. Aquilo que você negligencia, você entrega. As áreas que você não guerreia, você perde. Adão está calado, mas não confronta. Adão está calado, mas não olha. Não foi isso que Deus disse. Se você chegasse para Adão e se você perguntasse para ele: você pode comer desse fruto? Ele ia falar: Deus falou que não. Deus falou que ia acontecer o que? Ele ia falar assim: Deus falou que o dia que eu comesse, certamente eu morreria. Se você perguntasse para Adão: o que é morrer? Sabe o que ele ia falar? Não sei. Não é que não tinha morrido ninguém, não tinha morrido nada. A estratégia do diabo é a mesma. Ele tenta fazer eu e você, pelo fato de não sabermos o peso da consequência, pensar que talvez ela não deve ser tão dura assim. O homem peca, é tirado do Éden, não por causa do Éden apenas, por causa da árvore da vida. Porque o homem agora pecou, e se ele come do fruto da árvore da vida, é o fruto da imortalidade. A pior de todas as misturas iria acontecer. Porque pecou, ele iria juntar-se à imortalidade. E iria viver para sempre na prática do pecado.
Mas encerrando essa palavra para concluirmos orando, passam-se os anos, as décadas, séculos, e o Senhor volta a mencionar a árvore da vida. O Senhor está dizendo, ó, tem uma recompensa para quem vencer. Mas como assim, Senhor? Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida. Mas está onde? Está guardado no paraíso de Deus. Qual de nós que nunca parou e se perguntou como será que era o Éden? O Senhor está dizendo, eu tenho um lugar para você melhor do que o Éden, o céu. O céu é melhor do que o Éden. O céu é melhor do que o Éden. Lá a serpente não entrará. Lá não existirá possibilidade de pecado. E assim como Ele é, para sempre, nós o veremos. Há uma recompensa para a igreja. O céu é melhor do que o Éden. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra nessa manhã? Se você pode, esteja em pé comigo nesse momento. Eu gostaria de encerrar esse momento orando com você. Aleluia. Deus quer nos ajudar a fazer dessa manhã uma boa manhã para repensarmos a nossa trajetória com Deus. Uma boa manhã para nos esforçarmos mais, para servirmos melhor. Para dizermos, Senhor, não deixe o primeiro amor ser abandonado no meu coração. Mas me ajude, Senhor, a viver o plano e o propósito do Senhor para a minha vida. Você pode colocar a sua mão no seu coração, diga, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e que essa palavra produza em nós despertamento, sensibilidade, entendimento. Diga, ó Deus, me ajude a voltar a fazer, a voltar a me envolver mais, a servir melhor. Diga, Senhor, que nada tire o primeiro amor da minha vida, mas que eu siga contigo, em nome de Jesus, amém e amém. Uma DEMP Brasil, Congresso de Jovens da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.